Eu quero aqui registrar o meu apoio, minha solidariedade ao deputado Glauber Braga, que nesse momento encontra-se em greve de fome, lutando pela sua dignidade, pela manutenção legítima do seu mandato. Esse movimento de cassação do mandato de Glauber tem um evidente teor de perseguição política, muito claro, não é preciso investigar muito para ver. E o que está acontecendo é grave, porque eu quero me solidarizar com ele como um deputado por quem eu tenho admiração, uma figura política de coragem, que está sofrendo as consequências exatamente por ser o político que é e dizer as coisas que diz, mas como ser humano, é uma pessoa que está tomando uma medida desesperada para combater essa injustiça, que é o que aconteceu na Comissão de Ética, mas é uma medida extrema. E então eu quero aqui me solidarizar com ele, pelo político que ele é, e pela pessoa que está nesse momento numa situação dramática, que meus votos para que ele fique bem, para que isso termine da melhor maneira possível, com o Glauber bem e com o seu mandato preservado. O Glauber não tem que ser cassado, ele pode ser até punido. Ficar aí 3 meses sem usar a palavra, mas caçar o mandato dele. Tá vendo a minha diferença? A minha diferença é essa. Porque daqui a pouco, é o Gustavo Gaia, que é de direita, vai estar lá na comissão de ética para ser cassado também. E sabe o que é mais injusto ainda? Ver um relator que está pedindo a cassação do Glauber, pegar, há uns tempos atrás, do Brazão, não votar para caçar o Brazão, que foi um dos mandantes que mandou matar a Marielle Franco. E o pior de tudo ainda nesse país, esses caras ainda igual o Brazão, continua recebendo salário ainda. Atores e atrizes se faziam passar por moradores de cidades do Rio de Janeiro e aí puxavam conversa com as pessoas no meio da rua. Agora, por quê? Para espalhar informação falsa sobre candidatos a prefeito, adversários dos políticos que contrataram esses atores na eleição municipal do ano passado. Hoje, a Polícia Federal fez uma operação para investigar essa rede de desinformação que atuava no Rio de Janeiro em períodos eleitorais. Atuavam, portanto, contra a democracia brasileira. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 cidades. Vamos entender essa operação de hoje, o resultado dela, porque é uma operação que se dividiu e hoje está no segundo momento. A primeira fase dessa investigação mirou nas empresas que contratavam esses atores e dessa vez os alvos foram os políticos, Marcele. Muito boa noite. Muito boa noite para você, Aline. Muito boa noite a todos. Agora são investigados por crimes como obstrução de justiça, Caixa 2, fraude em procedimentos licitatórios e também lavagem de dinheiro. E a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, na verdade pediu o bloqueio do orçamento, enfim, dessas empresas. São 8 empresas que são investigadas e esse bloqueio chega ao valor de 3,5 bilhões de reais. E aí as atividades econômicas dessas empresas, dessas companhias investigadas, estão suspensas pela Justiça. Essas empresas, Aline, elas seriam pagas por esse serviço, por assim dizer, segundo os investigadores, caso os candidatos favorecidos passassem nas eleições, entrassem, para as prefeituras. E aí, esses valores iam ser pagos através do dinheiro público das prefeituras com contratos fictícios. Foi o que concluiu, então, a Polícia Federal através dessas investigações. Os policiais federais foram às ruas, principalmente na região metropolitana aqui do estado do Rio de Janeiro, para cumprir 10 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão Rubem de Souza, do Podemos, que disputou a prefeitura de Itaguaí, na região metropolitana subjúdice, foi o candidato mais votado. Também foram alvos o deputado Valdecir da Saúde, do PL, que concorreu em São João de Meriti, da Baixada Fluminense, e Arão, do PP, que também concorreu em Mangaratiba, na região do litoral sul aqui do estado. A polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do Davi Perini Vermelho, conhecido como Didê. A polícia, inclusive, encontrou um relógio avaliado em R$40 mil na casa dele. Ele é presidente do Instituto Rio Metrópole
Metrópole, que é um órgão vinculado à Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e ele não foi o único representante do Governo do Estado envolvido nessa ação. Os agentes também cumpriram mandados na casa do subsecretário de Eventos do Governo do Estado, Rodrigo de Castro, e também, para encerrar essa lista aí de alvos, o prefeito de Cabo Frio, doutor Serginho, do PL. Outros colegas vieram dizer a seguinte frase: nós temos que aprovar a anistia. Eles só não olharam a localização deles. Aqui é a Câmara de Goiânia, aqui não é a Câmara Federal. Os senhores não têm poder de aprovar a anistia. Se os senhores quiserem aprovar a anistia, os senhores disputem a eleição para virar deputado federal. Por enquanto, se atenham à cidade de Goiânia. Os senhores dizem: esse é o assunto mais importante do Brasil. No ponto de ônibus só se fala de outra coisa. Só no delírio de uma classe política que quer pautar o Brasil a partir de suas pendências de menor importância é que isso é prioridade. No ponto de ônibus isso não é uma prioridade. Mas para o goianiense eu vou dizer para os senhores o que é uma prioridade. A gente vai precisar criar um consenso para derrubar a taxa do lixo. Ou pelo menos para organizar a taxa do lixo. Porque os caras querem cobrar e não sabem como. Ia cobrar em abril, mas não tem jeito. Em maio também já não tem. Ficou para junho. E eu pergunto para as senhoras e para os senhores: esse parlamento teve a boa fé de dizer que o prefeito Sandro Mabel precisava desse dinheiro. Quando a taxa foi aprovada aqui, quem colocou o valor entre R$260 e R$1.600 foi o relator. Eu até brinquei com o prefeito: o relator tem que abrir uma MBA, porque ele deu conta de, com uma equipe de vereador, fazer um cálculo tributário. E aí eu questionei isso na Comissão de Finanças. Apresentei uma emenda pedindo mais prazo, porque relator de projeto na Câmara não tem prerrogativa jurídica para inserir valor de cobrança. Mas os senhores diziam: é um remédio amargo que Goiânia precisa porque está doente. Quem adoeceu Goiânia? O prefeito Rogério Cruz, dos quais muitos de vocês eram base. Mas o meu ponto aqui é que agora a gente tem a chance histórica de se redimir. E essa chance está sendo dada para a gente também pela inoperância da Prefeitura de Goiânia. Se a Prefeitura está perdida, que a Câmara seja bússola no rumo da Prefeitura. Para que a gente não saia na rua e tenha a população achando que está pagando para a gente viver de luxo, enquanto a gente está criando taxa para sustentar a Limpagim, que o prefeito está revisando até atestado médico de gari. Mas o contrato da Limpagim ele não está revisando. Então essa é a oportunidade histórica da Câmara sair da vala para a qual está caminhando. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!